na minha live. Eu te amo. Eu te amo, caralho. Você botou quebrante na minha live caiu, porque tava atrapalhando suas notícias. Minha live caiu, gente, não sei porquê. Vandal Sassi, é bom. Ou raça boa é o tal do Vandal Sassi. Né? A vida é melhor. Tem vida mais barata do que essa? Tem, mas não presta não. Eu gosto dessa, que é no euro. Entendeu? No euro francês. Vandal Sassi, avec... Que diria Mazé me dava uma surra, que a minha mãe não deixava a gente beber, não. Nem deixava a gente beber, nem se meter com véi. Ela ia dizer, vai arrumar o que fazer, que você não tá passando fome na rua pra se casar com véi, nem pra tá bebendo uma hora dessa. Mãe me dava uma surra de corda molhada, minha mamãe era militar. Não tinha meia conversa, não. Tá? Mamãe não tinha meia conversa, não. Meus pais se conheceram no exército, olha que legal. Imagina, eu fui criada batendo continência dentro de casa. Mazé. O outro me chama de Mazé. A minha live caiu, porque o meu marido botou quebrante na minha live. Botou quebrante na minha live, porque aqui são 11 da noite. E ele queria assistir filme, eu mandei desligar a televisão. Então vamos cuidar da vida? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Vera Fischer disse que gostava de homem pobre. Preciso explicar uma coisa pra vocês. Por que ela disse isso? Porque a gente sabe o que é que o pobre entrega. Tá certo? Que o rico não entrega. O rico, ele é muito bonito, muito cheiroso. Ele é Ave Maria. Ele quer ser mais bonito e gostoso do que a mulher. O pobre, ele faz a tarefa dele. Ele faz a tarefa de casa. Porque ele só tem isso, meu amor, pra dar. Não tem mais nada. Ele não tem uma champanhe cara pra lhe dar um morango. Ele não tem um Tiffany, né, meu marido? Um Massimo Dutti, um Sheraton Hotel. Não tem. Aí ele mostra o serviço, entendeu? Se iluda, não. Porque água e água, depois dos 30, não resolve a vida, não. Tá certo? Resolve de jeito nenhum. Aí eu tava falando de relacionamento. De o quanto nós somos doutrinados a termos relacionamentos doentes. Doentes em todo sentido, tanto no homem como na mulher. Quanto nós somos doutrinados a ter relacionamentos que vão nos adoecer e adoecer o outro. Porque são relacionamentos que são baseados no controle, na dominação. Que eu preciso saber aonde você tá, com quem você tá, que horas você foi, que horas você volta. Se você demorar 10 minutos é porque você já tá no motel com outra pessoa. Então é um relacionamento de controle, onde eu controlo a tua roupa, os teus amigos, os teus hobbies. Você não tem mais futebol, você não tem mais amizade, você não tem mais família, sua família é tóxica, sua família somos só nós dois. Onde você precisa largar tudo pra virar o meu marido ou a minha esposa. Então são relacionamentos assim de posse, de você possuir o outro. Não são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos de dominação. Esse relacionamento que trata o outro como um bicho no cio que a qualquer momento tá sob ameaça de fazer, né, de cruzar com alguém. E nós estamos doutrinados a isso, a termos esse tipo de relacionamento. Isso é triste. Muito triste. Muito triste. Porque um relacionamento, para ser bacana, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa... Tem um conceito que eu falo para as minhas clientes que vêm pela terapia, que eu falo, gente, existe um amor chamado amor da dignidade. O que é o amor da dignidade? É aquele amor onde a tua dignidade é prioridade. Onde você estar bem é prioridade para mim. Onde você estar bem me alegra. Eu nem sei o que você faz, que horas você faz, nem como você faz, mas eu vou estar aqui para te aplaudir, que na arquibancada da vida eu vou estar lá para bater palma para você. Esse é o amor da dignidade, é o amor que te fortalece, que rema o barco com você, sabe? É aquele amor que diz sim pro teu sim e que te suporta quando o sim que tu queria virou não. Esse é o amor da dignidade. Ele não faz muita festa, muita euforia, não precisa de nada disso. Não precisa de uma Ferrari com laço em cima. Se quiser me dar, eu recebo, viu? Mas não é disso que a gente tá falando. Sabe? Quantos relacionamentos você vê que tem muito dinheiro, mas que um não torce pelo outro. Um não quer que o outro cresça. Um não fica bem quando o outro cresce. Quantas mulheres que eu atendo que têm superdotação renunciaram às suas carreiras, renunciaram aos seus talentos, porque isso ameaçava o casamento. Ameaçava o relacionamento. Então, nesse amor tá faltando dignidade. Nesse amor tá faltando torcida. Nesse amor tá faltando parceria. E o que fica é a parceria do casal. O que faz a gente ser um casal é a parceria. Se a minha vida vai passar, a sua também. A gente vai ser testemunha da vida um do outro, né? Das doenças, dos medos, das inseguranças, dos segredos. A gente vai se despedir da nossa família de origem junto, porque eu vou ver você enterrar os seus pais, você vai me ver enterrar os meus.
É disso que a gente tá falando quando a gente tá falando de relacionamento. A gente vai se despedir dos nossos filhos porque eles vão crescer. A gente vai preparar a casa para receber os netos. Então, relacionamento é isso, é a gente testemunhar o decorrer da vida mais de perto. E sabendo que se amanhã eu cair, você vai me dar a mão para levantar. Se amanhã eu cair e você disser para mim bem feito, até a Bíblia diz, né? Maldito seja aquele que diz bem feito sobre a desgraça do seu próximo. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? E isso serve para amizade também, isso serve para trabalho. Onde é que a minha dignidade tá naquele rolê, né? Por exemplo, eu terminei um namoro hoje. Eu acompanhei uma cliente esses dias que ela terminou o namoro por algumas questões. E aí o cara saiu desenterrando um monte de... não, porque você bebe, você gosta de beber, eu reparei que você gosta de beber, eu reparei que você gosta de forró, eu reparei que você gosta disso, gosta daquilo. Bicho, se tu não quer ficar comigo, vai embora, mas eu não te dou o direito de me diminuir, não, tá certo? Tá certo? Vai pro inferno, perto do balcão com reza, tá? Então, é esse amor, quando a gente não tem a dignidade do outro como pauta, eu vou querer destruí-lo. Porque nunca foi importante pra mim se ele tá bem ou não. Sempre foi importante pra mim usufruir dele. Usufruir da beleza, usufruir da juventude, usufruir do dinheiro, aquilo que eu usufruía na vida dele, tá certo? No momento que eu não vou mais usufruir, eu vou destruí-lo. Porque falta dignidade humana. Quando a gente tá falando de dignidade, eu tô falando de humano. Eu não tô falando de casal. Eu tô falando de ser humano. De ser humano. Eu e você, assim. Por isso que eu falei, eu tô falando de amizade, tô falando de trabalho, eu tô falando de tudo que tá envolvido entre seres humanos, tá certo? O Carlos tá dizendo assim, palavras profundas, anotei aqui na mente sobre o relacionamento. Esse outro vem fazer terapia de casal na live. Relacionamento da dignidade, você pode dar um produto, dá? Eu vendo. Eu vendo, casamento em crise por onde recomeçar. Tem aí na minha bio, tem ferramenta, tem tudo para trabalhar as relações de casais, né, que nascem e morrem nas conversas. Você vai entender que nós temos marcos, tá certo? Quando eu falo de comunicação, é o seguinte, existe um dia que eu disse sim para você. Esse sim foi algo que você me disse. Alguma coisa que você me disse bateu em mim e me disse assim, esse é o cara. Com esse cara que eu quero me amarrar. Quando ele me disse aquilo, eu tinha certeza que era ele. E vai ter o dia, infelizmente, para muitos casais, que depois que ele me disse aquilo, não adianta fazer mais nada. Terminou ali. Ali se rompeu. A gente usa muito essa expressão no campo terapêutico, que é ali se rompeu. Quando um casal se separa, oficializa um divórcio, etc, etc, o rompimento aconteceu há muito tempo. Existe um momento que a gente chama desse rompimento, né? Que fala, aí se rompeu, ali se rompeu. Depois dali a gente tentou remendar, tentou dar um jeito, tentou maquiar, pensou nos filhos, pensou na carreira, pensou no dinheiro, mas ali se rompeu. E uma vez que se rompe, não tem muito o que fazer não, tá certo? Isso é uma espinha. Uma vez que se rompe, é difícil remendar, tá? Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Eu não tô acreditando que nasceu uma espinha na minha cara. Tô olhando aqui pro negócio e o negócio brilhando. Amanhã tem Pandora a partir da 1 da tarde, não é isso? Eu tava aqui assistindo os vídeos pra ver a questão da didática das aulas, né? Eu sou mestre em educação. Então, uma das coisas que a gente faz no Pandora é organizar a metodologia dentro de uma estrutura didática. Não adianta você falar bem, você ser um bom comunicador, não faz com que você transmita bem uma ideia. Você ser um bom comunicador, talvez você tenha uma boa dicção, você tenha uma boa voz, você tenha uma boa articulação e você tenha bagagem de currículo. Mas não quer dizer que você consegue passar para o outro lado. Que você consegue transmitir a sua ideia para o outro lado, para quem está do outro lado, tá certo? Eu me coloco muito como aluna, eu compro muito curso justamente para eu ver se eu ainda estou sabendo ensinar, porque às vezes eu me perco também na minha loucura. Relacionamento que acabou é um cristal quebrado, né? Eu tô ficando velha, pera aí, eu não tô conseguindo mais ler.
É assim, tinha uma música de forró lá no Nordeste que dizia, né? Cristal quebrado não cola jamais. Tem uma música do Ivan Lins que eu acho muito bonita, porque eu acho que as pessoas se mudam, elas crescem, etc. Só que não existe voltar. A gente não volta pra ninguém. A gente constrói um novo relacionamento. Eu posso dizer sim pra você que tem o mesmo nome, mas você não é a mesma pessoa. Tá certo? Quando eu digo sim pra você hoje, por exemplo, quando meu marido diz sim pra mim hoje, 15 anos depois, eu não sou a menina que ele conheceu estudante na Europa, trabalhando no restaurante pra pagar a universidade. Então, eu não sou mais aquela menina, entendeu? Que a única tarefa da vida era ir pro Circo de Solé, né? Não sou mais aquela menina. Ele também já não é, né? Aquele playboy, diplomata, todo bonitinho, passeando de BMW. Não, nós somos dois velhos chatos, né? Cuidando de gato, e criando filho, e cortando mato. Nós somos pessoas totalmente diferentes. Então, dentro do relacionamento também existem separações e recasamentos. Porque eu me separo de você várias vezes e me caso com você várias vezes. Se eu não me separar, eu vou querer que você... Eu diga assim, mas ele não é como era antes. Graças a Deus, é porque tá vivo, meu amor. Tá certo? Mas 20 anos atrás não era assim. As minhas rugas também não eram assim, meu amor. Agora haja botox, haja dinheiro. Então, assim, ninguém é igual 20 anos depois. Como lidar com a falta de paciência com o pai idoso? Aquelas perguntas repetitivas. Vai tomar um relaxotanzinho. Vá, neném, vá. Quando é que eu não tenho paciência com outra pessoa? Quando eu não tenho distanciamento geracional. Uma mãe adolescente, ela não tem paciência com uma criança. Porque ela não tem distanciamento para olhar para aquele pequenininho como uma criança. Ela olha como um mini adulto. Ela trata ele do mesmo jeito. Quando você é jovem e está com pais idosos, você não amadureceu o suficiente para ter o distanciamento de olhar para ele como idoso. Você olha para ele como alguém repetitivo. Você não absorveu ainda o que é a terceira idade. Então, a questão das gerações, nós precisamos ter distanciamento geracional para poder entender o outro, as necessidades dele. E muitas vezes nós não temos. É muito comum ver isso nas mães adolescentes, né? E agora, como a gente tem a geração sanduíche, de ver os pais mais velhos, né? Vai ter essa demanda também. Então, a gente rompe e reconstrói, sim, várias vezes. Toda semana eu me separo do meu marido. Tem dia que eu me separo umas 3 vezes. Dependendo do nível da minha TPM, né? Eu que não sou uma pessoa muito fácil de lidar, né? Entendeu? Eu falo muito quando eu dou curso de casais. Gente, não existe casamento cor-de-rosa. Não existe casamento eterno. Tem dia que eu me separo do meu marido de manhã, volto de tarde. Tem dia que eu separo de tarde e volto 3 dias depois. Dependendo da raiva que ele me fez, né? Aí tem a negociação para voltar. E é muito engraçado, porque voltando para o que eu estava falando antes, essa questão das alianças e da dignidade, é muito interessante que quando você atinge essa maturidade, o que te faz voltar não é porque você ama e tem medo de perder essa pessoa para outra pessoa. Não, é que acontece na convivência de você ver a sua dignidade de novo sendo vista e valorizada e cuidada, ou você é chamada para cuidar da dignidade do outro, e ali vocês renovam esses votos, né? Esses dias... O que a gente tá... Eu vivo brigando com meu marido qualquer coisa, né? Que a gente já tem a barreira do idioma. E aí ele me chama de Mazé. Tu acha? Fica me chamando ou pela minha mãe ou pela minha avó. E aí meu marido ficou doente de quê? De alguma coisa. Meu marido tem quase 70 anos, não é difícil ficar doente. Ele tava com a gota no pé. Inchou o pé, né? Deu crise da gota. E aí, naquele momento em que a dignidade dele tá sendo afetada, eu não lembro do que a gente tinha brigado, porque ali morreu a briga. Ali morreu a briga, ali a sua saúde, a sua integridade, o seu sono, a sua necessidade de tomar um banho, de poder comer, vai ultrapassar tudo isso, né? E você vai ver isso em todas as famílias. A gente fala que o sistema se organiza por morte ou doença. Você vai ver irmãos que não se falam há 10, 20 anos, e aí um deles está com câncer, aí durante o câncer eles vão se reconciliar porque a dor maior vai fazer, né, as dores menores serem esquecidas, tá certo?
Isso quando eu desenvolvi o afeto da dignidade. Quando eu não desenvolvi, eu quero é que morra, aquela desgraça. Tá pagando pelo que fez comigo. A justiça de Deus tarda, mas não falha. O tal do karma sempre vem. Entende? Então, quando eu não desenvolvi esse afeto da dignidade do outro, o sofrimento do outro me alegra. Esse é o colapso da humanidade. É o colapso de tudo. E aí pode ser um casal, e aí pode ser irmãos, podem ser pai e mãe, sabe? É o colapso da humanidade. Aí a gente zerou o game real, né? A gente viu hoje que jogaram na guerra, né, uma bomba em cima dos socorristas, enquanto eles estavam socorrendo as pessoas. Isso é o colapso da humanidade. Eu vivi exatamente isso. A gente vira a chave diante da doença. Sim, se você não vira, você... nem bicho mais você é, entendeu? Nem bicho mais você é. Claro que eu vou precisar toda hora ter uma doença para me reconciliar com você? Claro que não, né? Claro que não. A gente sabe que a doença, ela vai anular muitas dores, mas ela não pode ser solução para tudo, né? Porque senão a gente vai estar sempre tendo quadros de adoecimento para poder, né, equilibrar ali o paranauê das relações. Isso mostra também imaturidade, tá certo? Comum as crianças adoecerem durante o divórcio, né, para fazer os pais ficarem juntos cuidando dela. Até as crianças entendem isso muito cedo. Tá, manda aí um assuntinho pra gente assuntar, vambora. Que eu já tô no segundo expediente, a live já caiu, já tô na segunda live, nem sei quantos minutos de live eu já tô. Amanhã tem Pandora a partir de 1h da tarde. Ó, quem veio pra aula de comunicação, eu gravei hoje aulas conceito, bases e fundamentos, porque eu acho que na aula de sábado passado a gente acabou chegando em algumas bases e conceitos que seriam interessantes para vocês, tá certo? É isso, gente. Ensinar não é uma mão direta. O Maturana diz isso, né? Que a educação se faz no encontro. Quando a tua necessidade de aprender e o teu jeito de aprender se encontra com o meu jeito de ensinar. E cada vez que eu promovo algum encontro ao vivo dentro das aulas, dentro dos cursos que já são gravados, isso fica muito evidente. Porque nasce ali uma situação, nasce ali um conceito, nasce ali uma coisa que só o outro pode me trazer e eu digo, ok, eu preciso formatar isso aqui num formato de aula, empacotar e entregar, tá certo? Porque a aula ao vivo ela não serve para ser vendida. A aula ao vivo ela só serve para quem tava lá, tá? Pedagogicamente é assim, tá certo? Pedagogicamente ela não vai funcionar porque ela não vai estar em sequência, ela não vai estar organizada, ela vai estar muito pautada na interação das pessoas, né? E que quem não tava lá não pega aquele. Cada dia eu me sinto mais segura nos diálogos depois do curso. Vixe, ela me ama, ela amou. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ministro cursos há muitos anos. Eu comecei ensinando constelação familiar, depois de constelação sistêmica, fiz especialização em terapia sistêmica familiar. E depois eu fiz... Só que o primeiro curso que eu fiz na vida foi de Solution Focus. Foi de foco em solução. Porque a minha primeira formação é comunicação. E eu tinha estudado muito aqui na Alemanha, enfim, né, a questão do foco em solução, da comunicação com foco em solução. Só que eu acabei colocando isso no bolso, porque o ramo terapêutico me deu muito bom retorno. O que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, eu acabei fazendo isso através do campo terapêutico. Então, hoje, sei lá, mais de 10 anos depois, quando eu montei o curso de comunicação, pela primeira vez, eu vou montar um curso de comunicação com foco em solução, de construir nananana. Eu não achei que eu tinha tanta coisa para entregar, mas eu montei. E eu te digo que é uma das melhores coisas que eu fiz. Se tem uma coisa que eu olho e falo, cara, isso aqui muda o jogo da galera, é o tal do curso de comunicação. E ele não é caro, acho que ele é uns R$300. Nem vendo, nem anuncio e tal. Mas eu vejo muito retorno das pessoas, muito. Porque a galera que vinha fazer curso comigo de terapia era meio para se tratar. Eu não vou pra terapia, vou fazer um curso, vou me tratar. E ali resolvi algum BO e ir embora.
Mas a galera que veio pro curso de comunicação e que, graças a Deus, ele sempre vende muito bem, eu tenho muito retorno positivo da mudança na vida dela. Seja no diálogo com o marido, seja no diálogo com o chefe, seja no diálogo na apresentação, na formação de um documento, sabe? E aí eu pude perceber o quanto a gente, quando eu fui estudar, né, educação, o quanto a gente tem esse buraco. A gente não é ensinado a se comunicar em diferentes situações. A gente aprende a falar, a gente não aprende a se comunicar. A gente aprende a falar, a gente vai ouvindo, mas a gente não aprende a se comunicar. E aí a gente não aprende a modular a comunicação de acordo com a situação, né? E nem com o cargo e etc. E tem um fenômeno, que foi o que eu gravei hoje, que é o fenômeno da diferenciação. E eu vou dar um babado pra vocês. Anota aí, que eu vou embora, que eu já tô ficando vesga. Quando alguém fala alguma coisa pra você, você responde assim, não, não mais. Anota. Ou, quando a pessoa te dá alguma coisa hoje, você diz assim, nossa, esse vinho é bom, mas você precisa diminuir o atual para evidenciar o passado, ou seja, isso aqui é bom, mas o tananana era melhor. Você está em um movimento chamado rejeição. Você está rejeitando a vida. Aonde você aprendeu a rejeitar, eu não sei. Mas em alguma fase da vida você aprendeu a rejeitar. Então, o que o outro fala, você rejeita. O que o outro te dá, você rejeita. Não de uma forma grosseira ou direta, mas de um jeitinho que o teu primeiro sentimento, a tua primeira resposta é a rejeição. E aí, meu amor, tem que cavar, tá? Para achar petróleo, porque se você não trabalhar essa rejeição para se comunicar com a vida atual, você fica se relacionando com a vida lá de trás, lá do trauma, tá? Lá dos 5 anos, dos 6 anos, dos 7 anos. E aí uma criança de 7 anos, ela não pode ocupar um cargo de chefia, ela não pode ser promovida, ela não adianta ela passar num concurso. Quantas pessoas a gente vê que passam no concurso e agora estão sendo demitidas porque não tem adaptação, independente se tem diagnóstico ou não, tá? Tenho vários clientes que perderam concurso público por indisciplina, por falta de flexibilidade, por não terem adaptação. E não eram pessoas doentes, eram pessoas machucadas, eram pessoas feridas, não tiveram as suas feridas cuidadas. E essa ferida dominou as suas atitudes, a sua comunicação, a sua postura, as suas reações. Daí pra frente foi só pra trás, até chegar ao ponto de perder um concurso público. Entendeu? Vou embora, que eu sou uma jovem senhora. Aqui são 11h20 da noite. A gente se vê, tá bom? Cheiro.